Bom dia a todos, hoje é dia 30 de julho de 2014 e eu vou acompanhar aqui um sistema e tentar passar qual é a ideia dele de trades no índice futuro do DAX. Acredito eu que sirva para qualquer mercado também. Tem alguns sistemas que eu testo que eu percebo que funcionam melhor em um tipo de mercado e outros em outro. Mas esse daqui eu tenho notado que ele funciona bem em vários mercados. E aqui agora está dando aqui uma oportunidade de compra, gráfico de 1 minuto. E assim que fechar esse candle, eu vou ficar atento para fazer uma compra aqui. Vamos ver então. Eu vou colocar aqui o terminal. Vamos ver, acompanhar essa operação em tempo real. Conta demonstrativa, né? Mas como se fosse real. Eu já fico aqui, ó, com o mouse posicionado aqui no comprar, vai. O spread nesse momento do DAX está dando 1 ponto. Compra e venda. Comprei, cliquei aqui, já deu a compra para cima que fechou esse candle. Eu já vou colocar aqui um stop em 5 pontos. Então 9.671.5, que eu comprei a 9.676.5. Comprei a 9.676.5, stop a 9.671.5, 5 pontos está sendo o meu stop. Vamos ver o que vai acontecer aqui. E o objetivo eu vou colocar 15 pontos acima, em 9.691.5, né? Então é uma operação com uma relação de risco-lucro de 3 para 1. Eu tenho um target que é um objetivo de 3 vezes o tamanho do meu stop. Gráfico de 1 minuto, né? E eu tenho aqui essas linhas brancas traçadas aqui, que eu fiz assim, não é suporte e resistência, mas são valores que funcionam bem como suporte e resistência. E eles são traçados nos níveis de 25 e 25 pontos. Ó, vou ser estopado aqui, está quase chegando no meu stop. Estopado, perdi 5 pontos. E vou ficar de olho aqui para uma nova oportunidade de entrada agora. Então, enquanto não dá a oportunidade, eu vou explicando o método. O Forex, né, as moedas, eu faço também esse sistema usando no gráfico de 4 horas. Eu estou dentro de uma compra aqui, que eu já fiz ontem, no Eurocad, né? Fiz anteontem essa compra, pelo gráfico de 4 horas e usando o mesmo sistema. Ela está quase atingindo o meu target aqui, essa compra. Está bem pertinho. Então, qual é a ideia aqui do método, do sistema? Deixa eu fechar um pouco aqui para ficar melhor de ver. Ele basicamente é assim, é o sistema do Didi, o indicador é o Didi, né? Para quem não conhece muito bem como funciona o indicador, né? A linha horizontal é uma média de 8 normalizada, de 8 períodos simples. A linha vermelha é uma média de 20 simples e a linha azul aqui no meu gráfico é uma média de 3 simples. Então toda vez que a média de 3 simples ela cruza a linha horizontal, que é a média de 8, de baixo para cima, vai dar um alerta de compra e esse alerta só vai ser confirmado, né, quando a linha de 20 períodos, a média de 20, cruzar também a média de 8 de baixo para cima, né? Então, algumas vezes acontece, como aqui, de cruzar dar um alerta de compra, com a confirmação já estando feito antes. Em outros momentos, o alerta de compra ou de venda vai acontecer e a gente tem que aguardar a linha de 20 também. Então,
eu vou entrar em todos os momentos, e os melhores são a famosa agulhada, que é quando alerta e confirmação ocorrem simultaneamente, né? Formando basicamente aí um X na linha horizontal, né? Então, por exemplo, aqui eu tive um cruzamento, mas não foi em cima da linha horizontal, né? Então eu posso dizer que o alerta de venda, né, aqui ocorreu quando a linha azul cruzou a linha de 8 por aqui, ela tentou cruzar para cima de novo, deu venda de novo, e quando a linha vermelha cruzou a de 8 para cima, deu a confirmação de venda aqui. Quando esse X, esse cruzamento ocorre em cima da linha de 8, ocorre simultaneamente alerta e confirmação de compra ou venda. Então, o que eu quero mostrar aqui é o seguinte, que eu entro em todas as entradas que forem dadas pela confirmação, depois do alerta, tendo a confirmação, né, ou seja, o posicionamento correto das linhas, né, desde que, então, o que tem que ocorrer? Tem que ocorrer um candle verde, né, na compra, ou vermelho na venda, né, um candle de impulso. Esse candle tem que fazer, ou ele faz, ou já tem que estar aberto a boca do Bollinger de 8, né? O Bollinger simples de 8, ele abre dando o time de entrada. A abertura do Bollinger dá o time, né, de entrada. E aí é que eu vou entrar, né? Não é no momento do cruzamento simples aqui das médias, né? Então ele vai me indicar quando entra a volatilidade no mercado, né? Além disso, esse sistema funciona muito mal quando o mercado está congestionado, andando de lado, né? Então, porque ele é um rastreador de tendência, né, de volatilidade. Então, quando ele está congestionado, ocorrem sinais falsos, né, toda hora. Então, o filtro que eu estou utilizando não é como o Didi usa no método dele original, que é o movimento direcional, o ADX. Eu não gosto muito de usar ele. E eu criei um filtro aqui que ele usa o volume, né? Simplesmente o volume. Então eu tracei um nível mínimo aqui, que para o DAX, aqui no gráfico de 1 minuto, está na faixa de 30 contratos, 30 milhões, eu não sei o que é esse 30 aqui, não sei se é em dólares ou se é em contratos, mas enfim, 30 milhões de contratos, 30 mil contratos, não sei nem exatamente o que é esse nível, desse volume aqui do DAX, mas enfim, o que importa é que nesse nível de 30 é o mínimo que eu aceito, né, de volume. Abaixo disso eu não opero. Além disso, eu joguei uma média móvel de 20, né, em cima de 20 períodos, né, de 20 volumes aqui. E essa média de 20, ela me indica o seguinte, né, quando o mercado ele começa a ficar muito parado, ela vem até para baixo do nível aceitado. E quando o mercado começa a ficar muito movimentado, ela vem para cima. Então, eu quero que o volume esteja acima dos dois níveis. Ele precisa estar acima dos dois para eu poder aceitar uma entrada. Isso vai me dar mais probabilidade de acerto, porque eu vou estar pegando realmente Bollinger abrindo as bandas aqui de Bollinger sendo cada vez mais abertas, com as posições corretas das linhas, uma chance maior de eu pegar um movimento forte, né, com o câmbio de impulsão. Então esse aqui é um sistema bem simples, na verdade, né, que eu estou testando e que tem mostrado aqui, principalmente para o gráfico de 1 minuto, mas qualquer período, né, mesmo 4 horas também eu estou testando nas moedas, funciona muito legal. Então eu expliquei aqui como é que é o método, né, e aqui olha, por que deu uma entrada aqui, ó, por que eu entrei aqui. Então vamos lá. Nesse momento eu fiz uma compra aqui, que foi estopada. Por quê? Porque eu tive um cano de impulsão, eu tive volume acima dos níveis, eu tive a média de vermelha aqui de 20 abaixo e a de 8, a de 3 acima da média de 8 aqui, ó, quando fechou esse candle. Então eu já tinha confirmação aqui, né? E por isso eu fiz a compra, com tudo certinho. Agora vamos ver se vai dar uma venda aqui, ó. Por exemplo, aqui está quase dando uma agulhada, ó. A média de vermelha está querendo passar aqui para cima, né? A média de 3, ela está abaixo da de 8, encostou na de 8 e está voltando para baixo. Então está dando aqui um cruzamento em cima da média de 8 que está mais ou menos configurando uma agulhada.
Então o que eu preciso nesse momento aqui, além da agulhada? Eu preciso que as bandas aqui elas abram, né? Eu preciso de um cano de impulsão para baixo, um cano vermelho, uma vela vermelha, e preciso também que o volume aqui, ó, ele consiga passar para cima da média de 20. Então, ocorrendo tudo isso, eu faço uma venda aqui. Não é simplesmente pela agulhada aqui que eu vou fazer. Agora, o que acontece? A agulhada, geralmente, quando ela acontece, é quando se formam os movimentos mais contundentes, mais fortes. Geralmente, depois de uma agulhada, né? Mas já vi muitas vezes acontecer movimentos bons, aí, fortes, após, né, um cruzamento aí e tal, que não é uma agulhada também. Eu coloco uma relação 3:1, com stop bem curto, como você viu aqui, eu fiz topado logo, 5 pontos no DAX, é um stop bem curtinho mesmo. Porque assim, quando esse movimento acontece para valer, esse movimento, ele realmente, você está entrando num momento de explosão do preço. Ou ele vai ou ele não vai. E quando ele vai, ele quase não dá a chance de dar uma voltadinha para ser estopado e tal. Você pode colocar o stop bem justo. E geralmente ele está indo muito mais do que 3:1, muito mais do que os 15 pontos. Eu poderia colocar aqui 4, 5:1. Eu estou só testando esse sistema por enquanto. Eu estou observando que os movimentos geralmente são bem fortes mesmo. Tem dado para fazer até 30 pontos. A taxa de acerto dele está sendo muito boa com esses filtros aqui que eu estou usando. E operando geralmente no momento mais agitado do mercado, que é durante a abertura do mercado à vista de Nova York e tal. Até umas 2, 3 horas depois da abertura, né? Então, eu, né, pretendo aqui mostrar nesse vídeo aqui mais operações, mais entradas, ó, tá vendo? Tá agulhando para um lado, agulhando agora para o outro, né? Pode agulhar uma compra aqui, tinha agulhado uma venda, né? Então o que acontece, né? Quando o mercado está andando de lado e fraco, começa a ocorrer muitos cruzamentos, muitas agulhadas. Se você entra simplesmente pela agulhada, você está frito. Precisa haver uma entrada de volume forte e a abertura do Bollinger para confirmar essa agulhada, né? Para que o vídeo não fique muito longo, né, muito extenso, eu vou dar um pause. E assim que eu perceber uma outra oportunidade de entrada, eu tiro o pause aqui para continuar rodando o vídeo e mostrar mais um desses trades aí. Vamos ver o que acontece. Eu esqueci aqui de falar sobre esses níveis de suporte e resistência que eu tracei. Eles são traçados aqui no caso do DAX assim, em números redondos de 25 e 25 pontos. Então perceba aqui que tem um nível de 9.650 pontos, 9.675 pontos, 9.700 pontos, 9.725 pontos. Eu tenho observado que esses números seguram bem os preços por volta deles, talvez pelo efeito mesmo de as pessoas tentarem negociar em números mais fáceis, né? Elas memorizam esses números. Então, para mim, eles substituiriam nos topos e fundos do gráfico e seriam os números de força, entre aspas, que o Didi usa no método dele. Para mim seriam esses. Se eu diminuir o gráfico, vocês vão perceber bem isso, ó. Veja como os topos e fundos aqui no gráfico, eles respeitam bem, né? Algumas vezes ele não respeita, tal, perde, mas no geral ele vem testando bastante essas linhas. Elas são linhas, né, então para mim, de suporte e resistência. Não serve para muita coisa não, mas às vezes elas podem ajudar. Por exemplo, aqui nessa compra que eu fiz, eu poderia considerar que por estar testando essa resistência, eu poderia não ter entrado aqui e evitaria esse stop, né, mas eu quis entrar. Então elas podem ajudar nesse sentido também, até filtrar uma entrada, ou servir como target de alguma operação. Apesar de que eu estou usando, como eu falei, né, o nível de 15 pontos, né, como target, usando então 3:1, né, a relação risco-retorno. Então, olha, aqui continua valendo a agulhada de venda, só não deu timing de entrada ainda, para mim. Porque para que ele ocorra, eu preciso de ter um candle de impulsão, esse foi, mas não teve abertura da banda.
e preciso ainda volume, né? Volume teve, ó, nesse câmbio aqui eu tive um volume acima da média de 20 aqui. Porém eu não tive aqui, ó, as bandas abrindo, então eu não posso fazer nada ainda, tá? Então, um método simples até, com a única coisa que precisa é ter uma plataforma ágil para entrar, para fazer isso no gráfico de 1 minuto. Então assim, precisa ter a entrada por clique, precisa ter facilidade de colocar os stops, que tem que ser rápido pelo gráfico de 1 minuto, mas é tranquilo, acho que não tem muito problema não. Bom, vou dar um pause aqui e ficar aguardando aí o que acontece. Enquanto o DAX lá não acontece nada, eu queria mostrar aqui a operação que eu estou dentro do mercado aqui no EuroCAD, euro com dólar canadense. Eu fiz essa operação aqui há 2 dias atrás, gráfico de 4 horas, seguindo essa mesma metodologia. Então o que aconteceu? Eu tive aqui uma quase agulhada aqui de compra. A confirmação ocorreu um pouquinho depois aqui com a média de 20 vindo para baixo da linha de 8, linha de 3 vindo para cima. Houve um câmbio de impulsão, né? Houve um câmbio de impulsão, houve abertura do Bollinger, houve volume acima da média de 20, e no fechamento então aqui desse câmbio eu comprei nesse nível dessa linha vermelha, que é onde agora está meu stop, no 0 a 0. E o meu stop inicial ele era a 20 pips, e eu coloquei um target em 60 pips que já está quase batendo aqui, né? Então, para mostrar aqui também, olha, está por pouco de bater no meu objetivo, né? Eu posso até começar a pensar em apertar esse meu stop aqui para a mínima de alguma barra aqui de 4 horas, porque já encostou praticamente no target. E, bom, deixa eu voltar lá para o DAX para ver o que está acontecendo lá. Então aqui no DAX, no gráfico de 1 minuto, ele continua aí sem muita direção, ele está aí perdido. Veja que essa compra que eu fiz, que foi estopada aqui, realmente o mercado acabou, né, o DAX acabou não tomando rumo nenhum ainda. Já faz 20 minutos que abriu o pregão de Nova York, e agora está entrando aqui uma compra, ó. Né, o candle aqui ele está bem forte, abrindo a boca do Bollinger, só que tem um problema, eu tenho ainda um volume abaixo da média de 20 e eu ainda não tenho a confirmação aqui da média de 20, vermelha, vindo para baixo da média de 8. Então eu preciso que essa média de 20 cruze aqui para baixo a média de 8 e preciso que a média de 3 aqui cruze para cima a média de 8, nesse indicador do Didi. Então quando a média de 20 cruzar aqui, ela vai dar uma confirmação de compra. Aí eu vou precisar ter aqui um candle verde pelo menos, não precisa nem ser um candle tão de impulsão, mas ele tem que ser pelo menos verde, e a boca do Bollinger tem que estar aberta. E o volume aqui passando para cima da média de 20. Né? Bom, por enquanto nada, deixa eu dar um pause no vídeo aqui de novo. Então aqui pessoal, olha, depois dessa possível compra, olha que não ocorreu, ele virou, está caindo, abrindo a banda, quase o volume conseguindo passar para cima da média de 20 aqui, e já dando uma venda aqui, com a média de 20 já na posição correta e a de 3 cruzando a de 8 para baixo. Então eu vou ficar atento aqui, já para clicar aqui no mouse, que pode me dar uma venda a qualquer instante. No próximo minuto já. Eu preciso só que essa média azul fique aí abaixo da média de 8, para me dar a confirmação dessa venda. Não ficou, então eu não entrei, porque ó, repara que a média de 8, nesse momento aqui que ela fechou aqui, a média, né, de 3 aqui, ela não cruzou para baixo a média de 8. Se tivesse cruzado aqui para baixo, tivesse fechado abaixo da média de 8, eu teria feito essa venda. Mas como criou esse pavio e subiu e fechou aqui, a média de 8, de 3 aqui não conseguiu cruzar aqui a média de 8, que é a linha horizontal branca. Mesmo com o volume acima e tudo aqui, eu não vendi ainda. Mas as bandas estão abrindo, e se esse candle, essa vela aqui, confirmar uma venda, eu faço a venda. Que aqui agora a posição das médias está correta, né? Então eu só preciso que ele seja um candle vermelho, não precisa nem ser um candle de impulsão, mas no mínimo um candle vermelho, para eu fazer uma venda. Então eu já vou colocar aqui, ó, o mouse já colocado no gatilho, fiz a venda. Agora eu vou colocar aqui meu stop, 9.663,5, 663,5. Por quê?
9.658,5 foi a minha venda. 5 pontos acima eu coloco o meu stop. Então 58 para 63 vão dar aí 5 pontos. O fechamento do candle foi 657,5. Eu consegui ainda vender um pouquinho acima na abertura desse aqui. Eu poderia ter vendido até aqui assim, meio ponto abaixo, um ponto abaixo. Agora ele está subindo, pode ser que ele dê um stop aqui, vamos ver. Esse método é assim, ele pode dar alguns stops seguidos, tranquilo. Tomei um aqui, posso tomar outro aqui. Na verdade é assim, quando ele começa a acertar também, ele acerta umas 2 seguidas, pelo menos. Então assim, mesmo que eu tome uns 2, 3 stops de 5 pontos, que eu vou perder de 10 a 15 pontos, eu vou fazer 30 quando atingir minhas 2 operações certas aí, que der 30 pontos, e eu consigo aí obter então um saldo positivo aí no final das operações. Tem sido assim os meus testes que eu fiz, já estou fazendo há uma semana. É pouco tempo de testes ainda, mas esse vídeo aqui é só para registrar isso. Eu vou colocar aqui meu objetivo aqui, apesar de que ainda está cedo, né? Mas já vou deixar ele aqui em 9.643,5, porque são 15 pontos de ganho aqui no target, ó. Uma operação então 3 para 1, né? Vamos ver o que vai dar aí. Então vocês vão acompanhando aqui em tempo real. Uma operação que eu estou fazendo aqui ainda são testes em conta demonstrativa, né? E dá para ver aí que tá indo pro meu lado agora o trade, ó. Não fui estopado. Então o que eu falo, né? Quando dá uma entrada por esse método, o mercado geralmente, se ele vai engrenar, ele vai. Ele não enceba muito. Se ele começa a encebar muito é porque ele vai congestionar, ele vai virar de direção. E aí você toma stop logo, acabou, né? Lógico, se eu for fazer isso daqui num mercado fraco, sem volume, congestionado, enfim, tem que estar agitado, senão vai dar muito stop, muita operação errada. Mas a ideia aqui então, usando esse filtro do volume, é conseguir realmente anular muitas entradas erradas, aumentar uma boa parte aí a taxa de acerto, né? Melhorar ela, porque eu não preciso aqui ter uma taxa de acerto muito grande. A minha taxa de acerto, ela não precisa ser mais que 50%, ela pode ser inferior devido a essa relação de risco-retorno aqui, objetivo pelo risco, né? Então, lógico, se eu fizesse isso o tempo inteiro, mesmo com uma relação boa, eu não ia ter uma taxa de acerto que compensasse. Mas com os filtros, aproveitando os momentos do mercado mais agitado, eu acredito que eu consiga melhorar essa taxa de acerto. Ela ficando em torno de 35% já está bom. 35% até 30% mais ou menos, porque a relação 3 para 1 permite. Eu poderia até melhorar ainda mais essa relação, porque realmente eu tenho observado que quando o mercado engrena, ele vai embora. E tem um detalhe aqui, quando ele chega a dar mais ou menos de 8 pontos para mais de ganho, eu já movimento meu stop para o 0 a 0 aqui, para proteger, para não perder mais na operação. Então eu entro com 5 pontos de risco, e assim que o mercado já está me dando aí uns 8 pontos de ganho, eu já movimento meu stop aqui para o ponto de entrada. Então, fazendo isso, eu ainda melhoro um pouco mais, porque assim pelo menos eu não vou perder mais nessa operação, né? Então isso é o gerenciamento de risco dela, né? É um stop bem curto de entrada, um objetivo longo. Eu estou estudando aumentar ainda mais esse target, com já uma movimentação rápida do stop para o ponto de entrada, assim que o mercado permitir isso. Então se eu entro num mercado que ele está explodindo para uma direção, eu vou tentar fazer isso, tentar usar um stop curto e movimentar o mais rápido possível esse stop para o ponto de entrada e deixar meu objetivo o mais longe possível. Então aqui, por exemplo, olha aqui, ele já está me dando aqui um ganho, ó. Eu já posso mexer, então eu já vou passar meu stop aqui agora aqui para o ponto de entrada, ó. Pronto, ó. Já atingi o meu objetivo, ó.
Já fiz aqui. Então olha só, vamos ver o histórico de hoje. Eu tomei um stop, perdi 16 dólares, 5 pontos, 16,72 dólares. Com essa operação certa, eu fiz 50 e fiquei com um saldo de 30 dólares em 2 trades, né? Então é isso que eu estou querendo mostrar aqui nesse sistema, né? Aquela operação do euro-dólar continua lá, ela está quase batendo no meu objetivo também, gráfico de 4 horas. Agora percebam que interessante, ó. Depois que o target é atingido, o que eu tenho observado é que eu conseguiria, em muitas das vezes, muito mais ganho. Muito mais do que 3 para 1. Muito mais que 15 pontos. Então, o que eu estou ainda tentando calibrar aqui nesses meus testes é talvez não colocar meu target em 15 pontos. O stop em 5 pontos estava ficando de bom tamanho, mas o target em 15 está ficando pequeno. Então, de repente, eu colocar aí mover meu stop para o ponto de entrada, beleza. Não tem problema. Mas, talvez aí mover meu stop depois por algum critério de média móvel, ou talvez possa usar, sei lá, qualquer indicador. Eu estou pensando talvez em usar o corte da linha de 8 pela linha de 3, o alerta dela no outro sentido como uma forma de eu sair do trade. Eu acho que é uma das melhores que eu estou observando. Então assim, por exemplo, aqui continuaria vendida até essa linha de 3, voltar aqui a cruzar uma compra aqui. E assim fazer um ganho maior. E de repente aí, se já estiver dando uns 30 pontos, aqui já é um 6 para 1, de repente o que eu tenho observado que tem atingido com uma certa frequência, eu saio também. Não vou ficar aqui também querendo, porque às vezes ele volta tudo até essa linha cruzada e envolve muito ganho. Bom, são tudo ainda questões que eu estou analisando aí na forma de gerenciar esses trades, né? Do jeito que está, já está de bom tamanho, é o que eu estou observando. Bom, fica aí, ó, uma pequena demonstração. Esse vídeo vai ficar muito longo, já está muito grande. Já deu aí meia hora, né, que abriu o mercado aí de Nova York, e eu vou ficar ainda operando aqui mais um bom tempo, aqui mais 1h30. Então só paro aqui 12h30. Mas fica o registro aí então desse sistema. Espero que ficou claro aí como que eu estou operando, como é que eu faço ele. Vejam aí, ó, como que está indo. Eu já teria feito aqui onde eu entrei aqui pro ponto que ele chegou, 25 pontos, ó, 24, 25 pontos, né, ó, quase 6 para 1, tá dando 5 para 1 já. Isso eu tenho observado que tenho ocorrido com frequência, né, nos testes que eu estou fazendo. Então eu poderia melhorar muito mais o desempenho disso aqui. Bom, fica aí então esse registro, né, e espero que vocês tenham gostado. O perfil desse trade aqui pelo gráfico de 1 minuto é para um perfil mais day trade agressivo, mas como vocês viram, eu estou fazendo um outro trade no gráfico de 4 horas. Você pode ajustar ele para o tempo que você quiser, que ele vai funcionar da mesma maneira. Só tem que aí ajustar o tamanho dos stops, dos objetivos para um outro tempo gráfico aí. Ok? Então é isso daí, até o próximo vídeo, um abraço a todos e bons trades.